Agora você vai aprender a famosa regra de 3. E do zero, tá? Passo a passo, detalhezinho por detalhezinho, porque ó, se você nunca ouviu falar dela, você ainda vai ouvir falar. Ela é muito aplicada em várias provas de matemática, em várias outras matérias também a gente usa a regra de 3 para resolver as coisas. Vamos aprender ela? Vou começar com esse exemplo aqui. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem que, numa dada historinha, 5 máquinas produzem 8 quilos de um alimento. Tranquilo. Aí depois vem uma pergunta que a gente chama de comando. O comando da questão geralmente é depois desse último ponto final. Né? Na matemática a gente gosta às vezes de classificar o comando da questão. Esse é o comando, ó. Quantos quilos produzem 8 máquinas? Dá vontade de falar que é 5. Tem uma inversão assim, né? Mas se pensar pela lógica mesmo, isso não faz sentido, né? Não pode ser 5, porque vamos pensar que tu tem 5 máquinas, estão produzindo 8 quilos de alimento, em um determinado período de tempo, né? Então, nesse mesmo determinado período de tempo, com 8 máquinas tem que produzir mais, né? Mais do que 8 quilos, não vai ser 5 a baixaria. Né? Então tem essa lógica aí escondida. Tá. Quando você percebe que há uma relação de crescimento mútuo, as duas coisas estão crescendo juntas, você pode classificar essa questão como uma regra de 3, tá? As duas coisas estão crescendo juntas, elas têm uma relação linear, que a gente fala, tem esses termos bonitos, tá? Tem que isso é uma questão de regra de 3, elas têm cara de regra de 3, tá? E geralmente tem uma historinha inicial e depois um comando com a pergunta sobre aquela historinha inicial, tá? Então, agora que eu detectei que isso é uma regra de 3, primeiro eu tenho que caçar as unidades de medida. Ou seja, o que a gente está medindo. Unidade de medida é o que a gente está medindo. Então vamos ver o que a gente está medindo aqui. Aqui a gente está medindo, claro, quilos, unidade de medida famosa, frequente aí, né? Vamos sublinhar ela. Quilos aqui também, só para ficar os dois sublinhados. E tem outra unidade de medida que a gente está utilizando aqui, né? Vamos ver, é 8 quilos e 8 máquinas, ou 5 máquinas, né, os valores ali. Então, máquinas aqui é sim uma unidade de medida, né? Vamos pensar, você está contando quantas máquinas você está utilizando na produção. Então, é uma unidade de medida, né? Então, vamos sublinhar isso daqui também. Pronto. Para ser uma regra de 3, você tem que ter pelo menos 2 unidades de medida, para comparar uma com a outra, né? Não pode ter uma unidade de medida só no texto, não vai dar certo. Agora que eu tenho as 2 unidades de medida, eu posso montar uma tabela. Se eu quiser fazer a regra de 3 do zero, passo a passo, é assim que a gente procede, ó. A gente primeiro escreve a unidade de medida, qualquer uma delas, tá? Não importa a ordem. Quilos, escrevi ali, tô montando minha tabela. Agora vamos máquinas. Vamos escrever máquinas aqui. Pronto, máquinas. Beleza. Agora tu vai fechar uma tabelinha bonitinha, assim, ó. Põe, aqui é o que está medindo, e aí você precisa aqui, ó, de 4 espaços, que é para preencher agora os valores. Agora sim você preenche os números, tá? Repara que eu tinha sublinhado as unidades, agora a gente vai quadricular os números. Os números presentes nessa questão, quando eu caço eles aqui, ó, é o 5, o 8 e o 8, que não é o mesmo 8, porque aqui estava medindo quilos, aqui está medindo máquinas. Então o 8 é um número que se repete e parece 2 vezes. Quantos números a gente está vendo ali? A gente está vendo 3 números quadriculados, né? E é por isso que o nome é regra de 3. Porque você tem 3 valores que a gente vai encaixar nessa tabela. E a tabela vai dar o 4º valor. A partir de 3 valores você descobre o 4º valor. É por isso que o nome disso é regra de 3. Então tá. Para a primeira parte da história, a gente tinha que 5 máquinas produziam 8 quilos. Essa primeira linha vai ser a primeira parte da história. Então a gente vai colocar aqui 5, porque 5 máquinas produzem 8 quilos. Para que está na ordem contrária do texto, mas não tem problema. Às vezes acontece mesmo, principalmente se a tabela for grande. Agora para a segunda parte da história, que é o comando, é depois do ponto aqui, ó. Quantos quilos produzem 8 máquinas? Tá, então eu sei que aqui é 8 máquinas. Quando eu falo quantos, isso aqui está entrando na álgebra, né? Quando eu falo quantos, isso aqui é a última parte da minha tabela, regra de 3, ó, é x. É o que eu quero descobrir, né? Então a gente está entrando na álgebra aqui, ó. Põe. Perfeitamente. Agora, o que a gente faz aqui, essa tabela automaticamente se transforma numa equação. Equação que a gente estava estudando nessa trilha aqui, né? Então isso daqui automaticamente vira isso aqui, ó. 8 sobre o próprio risco da tabela, aqui ó, você pode imaginar que é o risco da fração. Ó. 8 sobre x é igual a 5 sobre 8. Pronto, essa equação resolve esse problema.
matemática, né? Você tem um texto que virou uma tabela e essa tabela, ó, é a própria imagem e semelhança da equação. Para resolver ela, só vai descobrir ali o valor de x. Claro, para resolver esse tipo de equação aqui, a gente tem que ter alguma habilidade algébrica, que a gente veio treinando ao longo das trilhas ali, mas especificamente aqui a gente multiplica cruzado. A gente faz esse vezes esse e esse vezes aquele. Então, aqui, esse 8 subindo para lá multiplicando, já que desse lado ele estava dividindo, né? Vai dar 64 desse lado. E esse x subindo para lá multiplicando vai dar 5x. Aqui você pode estar numa agonia que a gente está fazendo a equação de trás para frente, né? A parte algébrica está aqui, a parte numérica está lá. Então, se te deixa mais feliz, a gente pode sim escrever o contrário, não tem problema. A gente pode escrever a parte algébrica primeiro. 5x é igual a 64. Você pode sempre espelhar uma equação assim, acontece bastante na regra de 3, tá? Porque se A é igual a B, B é igual a A, né? Se essa parte é igual a essa, então essa é igual a essa, tranquilo. Meu x não está isolado, eu preciso passar o 5 aqui dividindo. Então esse aqui vai ser 64 dividido por 5. Vamos lá o comando de novo. Quantos quilos produzem 8 máquinas? Eu não vou responder para alguém, imagina que é meu chefe ou alguma coisa assim, eu não vou responder, vai produzir 64 sobre 5. Não vai responder na forma de fração assim, né? Para a regra de 3, dentro do contexto de regra de 3, a gente quer dividir isso aqui, a gente quer forçar a divisão, transformar isso aqui num decimal. Quando tu divide 64 por 5 num canto, tu vai achar 12,8. 12,8, claro, quilos, né? A unidade que a gente está usando. Então tá. Agora eu sei que com 8 máquinas eu tenho que produzir 12,8 quilos. Perfeito? Então, ó, vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Então tá, ó, para o segundo exemplo, para a gente continuar aprendendo aqui regra de 3, tá? Vamos ler esse textinho. Se 3 operários... Já vamos quadriculando as coisas aqui, ó. Isso aqui é número, isso aqui é unidade de medida agora. Estou medindo quantos operários estão na minha obra. Se 3 operários terminariam uma obra em 36 dias. Opa, mais um número e mais uma unidade de medida, dias. Esse é o ponto, agora vem o comando da questão, ó. Em quantos dias 10 operários... Quantos dias? Isso daqui é o x, né? Aqui tá o x, ó. Posso até quadricular isso aqui. Eu sei que isso aqui não é um número, mas isso aqui é a pergunta, né? Quantos dias 10 operários terminariam, né? Ó, é muito legal você ir nas questões de matemática que tem mais texto, né? Você começar a pegar esse hábito de sublinhar, circular, passar um marca-texto, para você se organizar mentalmente, principalmente nos estudos, né? Ela é um bom hábito. Às vezes as questões de regra de 3 têm textos muito maiores que isso, tem textos compridos, mas que é uma regra de 3 também, tá? Vamos lá, 3 operários terminam uma obra em 16 dias, em quantos dias 10 operários terminariam? A gente tem noção de que seriam menos dias. Chegou mais 7 operários, chegaram 7 operários novos aqui na obra, então tem que diminuir, né? Tudo bem, a gente tem essa noção. Vamos montar a tabela. Então, vou colocar aqui operários, que é uma coisa que eu estou medindo. Pronto. E a outra coisa que eu estou medindo são os dias, né? Beleza. A gente faz aqui um espacinho para montar a tabela. Na primeira parte da história, a gente tem 3 operários, que terminam a coisa toda em 36 dias. Na segunda parte da história, agora a gente tem 10 operários, que vão terminar a coisa toda em X dias. E é aí que a coisa muda um pouquinho, nessa questão aqui. Tem 2 tipos de regra de 3. Só 2, tá? Na primeira regra de 3, a gente aumentou o número de máquinas e a produção de alimento aumentava. Eu gosto de fazer isso aqui com as mãos, ó. Aumentou o número de máquinas, aumentou a produção de alimentos. As 2 mãos para cima. Já aqui, se eu aumento o número de operários, diminui o número de dias, né? Aumento o número de operários, diminui o número de dias. Ou se eu diminuo o meu número de operários, aumento o número de dias. Então isso daqui é uma regra de 3 inversa, tá? Essa daqui é inversa. Para ser inversa, a gente não pode transferir direto para uma equação. Quando for inversa. Não pode fazer isso, igual eu fiz da outra vez. Primeiro, você tem que usar esse macete aqui, ó, esse truque aqui, ó, que é inverter uma das colunas. Professor, é a coluna do x? Tanto faz. Você pode inverter uma das colunas. Aí você declarou agora para a matemática funcionar que essa é a inversa. Você inverte, vira de cabeça para baixo uma delas, vai dar certo, tá? Então, se eu inverter essas colunas aqui, essa tabela ficaria assim, né? 3, o 10, fazer mais confortável aqui, ó, o x e o 36, né? Virou de cabeça para baixo. Imediatamente você transforma isso numa equação,
né? A gente sabe que a gente pode fazer isso aqui na regra de 3. E agora você multiplica cruzado. Assim. E isso vai resolver a nossa equação, ó. 36 vai ir para lá multiplicando, 36 vezes 3 vai dar 108. E do outro lado a gente tem 10x. 10x. Se eu escrever numa ordem mais confortável, de novo, vem a álgebra primeiro, depois os números. E claro, eu quero descobrir o valor de x, então aqui eu só tenho que dividir os dois lados por 10, ou passar o 10 dividindo, né? Então se eu dividir 108 por 10, isso dá 10,8 dias. Pronto. Então essa aqui vai ser a minha resposta aqui do problema. 10,8 dias. E é assim que faz a regra de 3. Agora tu pode sair aí caçando e praticando questões de regra de 3. Regra de 3, regra de 3 inversa. Regra de 3, regra de 3 inversa. Muitas vezes a regra de 3 que não é inversa, a regra de 3 normal, é chamada de regra de 3 simples. Mas é bom pegar para praticar, tá? Tem exercícios aí para tu praticar. Então, se tu gostou dessa explicação aí sobre a regra de 3 aí organizadinha para ti, por favor, deixa o like, comente, compartilha.